Então, primeiramente, gente, a gente vai usar um tapa-olhos. Vai pegar uma toalhinha nesse tamanho, mais ou menos. Vai fazer uma dobra assim, mais ou menos desse tamanho, quase que a metade da toalha, um terço dela. E vai vendar os olhos. Por quê? Porque conforme a gente for polir a barba no processo de barboterapia, vai acabar caindo pelo no rosto, pelo no olho. Além de, se ele tiver astigmatismo, pode irritar a visão. Então, a gente tem que lembrar que o nosso teto está cheio de luz, iluminação para o nosso degradê. Então, é importante a gente tampar. Lembrando sempre do incômodo. Tem barbearias que usam toalha aqui. Isso pode gerar um custo maior para você. A gente tem uma lavanderia que nos entrega as toalhas embaladas. Se a gente usar 2 toalhas por barboterapia, talvez fique caro o ticket. Então, a gente optou por usar essa toalha aqui, que é uma toalha descartável. Além de ser higiênico, né? Você está usando algo descartável, pegou, usou, jogou fora. A outra também a gente usa e joga para lavagem, mas o custo é mais alto. Muito simples. Mesma finalidade é proteger a gola, a roupa do cliente e a capa, para não molhar no próximo atendimento. A gente coloca com o dedão aqui, ó, os 2 dedão, encaixa os 2 dedão e estica. Por que a gente tem que esticar? Porque a gente precisa ter essa visão clara e ampla do pescoço onde a gente vai usar a lâmina. A gente tem que deixar o cliente relaxado, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa visão. E isso é muito importante, você colocar essa toalhinha aqui, porque senão vai fazer sujeira e não vai dar certo. O cliente vai sair com umidade na gola e aí não é legal. Agora a gente vai começar o procedimento e utilizar os produtos que a gente usa na barboterapia. Todos esses produtos que eu vou utilizar aqui já foram apresentados na aula anterior e vocês sabem a finalidade de cada um, ok? Para economia, vamos colocar aqui ó, o sprayzinho do óleo no dedo e vai passando aos poucos. Por quê? Você está utilizando um produto de alto valor, é hipoalergênico, você já sabe, e para não ficar caro para você essa barboterapia, você precisa saber economizar produto. E também, excesso de produto não é a solução e não é o segredo. Quando você utiliza produtos bons, você não precisa usar excesso. E a gente já está utilizando bastante produto. A gente vem aplicando o nosso óleo na bochecha, em toda a região que você for fazer a shave, o processo de raspagem com a lâmina. Agora com o meu hidratante, vou passando uma quantidade pequena e vou fazendo movimentos circulares. Por quê? Eu quero que esse hidratante percorra em toda a circunferência da base do fio. Isso vai facilitar o nosso barbear. Além de hidratar a pele extremamente. Passo próximo do bigode, onde eu vou fazer, próximo da linha. E ó, você pode fazer do outro lado estando aqui, você não tem que ficar andando para cá, andando para lá, porque isso você perde tempo e você cansa fazendo a barba. Pele hidratada, pele com óleo e hidratante. Agora eu vou vir com a nossa espuma quente. Bom, uma quantidade considerável de espuma. Para quê? A gente vai aplicar no pescoço, na bochecha e na barba. Dessa maneira, a gente vai ter, ó, com o dedão a gente vem e empurra o que a gente precisa na bochecha e coloca e vai massageando os fios. Por quê? Vai massageando o pescoço, porque quanto mais você massageia, a espuma começa a ficar cremosa e com um ponto certo. Ó, a barba também. Agora você está lavando a barba e hidratando a barba, certo? Tá tirando sujeira. E outra, essa umidade que você está gerando na barba vai ser usado para a gente fazer a escova da barba. Então, ótimo. E por isso que é importante a gente definir antes a linha, porque olha só o quanto de produto que a gente está colocando. Só que isso é muito prazeroso no processo de barboterapia, é relaxante.
Então, você proporciona um momento de relaxamento para o seu cliente e, ao mesmo tempo, está fazendo a barba de forma correta, sem errar. Agora, a gente aplicou tudo certinho, a gente vai vir com a nossa famosa toalha quente. Pegou a toalha quente, pega pela ponta e solta ela para não queimar a mão. Vem com a outra ponta. Eu costumo jogar ela no meu antebraço, que aí eu vejo se ela está quente. Ela está quente, mas ela não está queimando. Se ela estiver queimando o seu antebraço, ela vai queimar o rosto. Coloco aqui, ó, puxa, dobra para o meio, estica. Volta com as pontas, cruza o nariz. Aperta aqui para o nariz não ficar tampado. Não aperta a toalha, não precisa. Todo o vapor que está por dentro ali vai começar a curtir ali aquele momento. Se você botar a mão, vai vazar essa fumacinha, né, esse vapor, e aí você perde. Agora que a gente está coberto, a gente vai usar o massageador para massagear sem contato com o cliente. Com o massageador, quando eu digo sem contato com o cliente, é que tem gente que gosta de ficar passando a mão no corpo do cliente. Pode ter cliente que não vai gostar desse tipo de serviço. Então, para não ficar tão invasivo, a gente se limita aqui ao rosto que tem a toalha protegendo. Quando você estiver massageando, na hora que chegar na parte do pescoço, do gogó, você pula e volta. Porque aqui incomoda, o gogó acaba aqui trepidando demais e gera incômodo. A gente não quer gerar incômodo, certo? Você pode parar em uma região, ir para outra, gasta aí uns segundos, não precisa gastar um minuto, gasta uns segundos, 30 segundos, 40 segundos, mas proporciona esse momento. Por que a gente deve relaxar o nosso cliente na barboterapia? É simples. Esse momento que ele está relaxado, a rigidez da pele dele diminui, porque ele está menos tenso. Com a pele não tão rígida, você acaba tirando os pelos sem gerar irritabilidade. No processo de barba, eu começo pelas bochechas. Eu tiro uma ponta, tiro a outra, dobro para o meio e mantenho quente lá o pescoço, porque eu ainda não vou mexer e eu não vou tirar para esfriar. Então eu vou lá, só limpo a bochecha sem me preocupar em desenhar essa bochecha. Eu vou desenhar posteriormente. Venho aqui, limpo a bochecha do outro lado. Lembrando que eu estou limpando a bochecha aqui, pessoal, aquele pelinho do olho, sabe? O pelo da bochecha, mais ou menos aonde eu quero a região da linha. E por aí vai. Terminei? Agora sim eu vou remover essa toalha. Removi a toalha e vou começar a shave. Vou começar pela parte inferior, porque eu posso esticar a pele, porque está seco aqui na região da toalhinha descartável. Tiro, limpo a lâmina. Ó, tá vendo? Eu consigo esticar aqui, ó, com essa aderência que a toalha faz. Agora eu tenho essa região seca para mim poder esticar. Eu limpei aqui, secou. Peguei, estiquei. Mesma coisa, agora eu estou subindo aqui. Se a pessoa tiver o gogó muito pontudo, você joga para o lado ali, ó, e limpa. Joga para o outro e limpa. Pronto, você não precisa passar a lâmina no meio. Vem aqui, puxa novamente, mesmo procedimento, e vou até a linha que a gente definiu lá no início da aula. Agora tudo faz sentido, né? Olha aí que legal. A gente tem a linha bem definida, sem estresse. A gente vem penteando com pente fino. O que a gente vai fazer? A gente está iluvando esse produto nos pelos e tirando, removendo o excesso de espuma. Simples, né? Agora eu vou definir as linhas da barba. Estico o bigode aqui, ó, e dou uma tirada nesse excesso. Agora venho batendo aqui, tiro o excesso da parte superior. Olha só que legal.
coloco o dedo aqui, dobro e consigo esticar e fazer essa região. Então, tudo isso para facilitar o barbear pro barbeiro e proporcionar para o cliente conforto e bem-estar. Vou fazer o mesmo procedimento desse lado. Venho fazendo a linha, porque a pele já está um pouquinho seca também, pessoal. Então a gente consegue definir a linha melhor, né? A gente pega aqui, ó, com a lâmina, bate na lateral, vem do outro lado aqui, ó, e termina o bigode. Pronto. Já fiz a parte da shave. Bom, pessoal, agora que a gente concluiu o processo de shaver, a gente vai escovar essa barba para essa barba ficar lisa. Ficando lisa, a gente consegue pegar o excesso do volume na parte de baixo do pescoço e fazer o polimento trabalhando no volume dela. Sempre use vento na força maior e na temperatura média. Percebe só, pessoal, eu puxo de baixo, vou escovando, puxo de baixo, vou escovando, conforme vai soltando, eu pego da ponta, puxo a escova, traciono ela, puxo para o lado, traciono ela e vou escovando. Sempre você dá uma puxadinha e traciona, porque aí você consegue pegar o máximo de fios e a sua escova ficar boa. E olha só que interessante a minha postura. Eu sempre vou estar aqui, ó, atrás aqui dele. Consigo fazer a região da direita, a região da esquerda e a região do centro. Nunca ficar se movimentando muito, porque você vai cansar e o seu trabalho vai ficar lento. Bom, pessoal, depois que a gente conclui a parte de secagem e a gente faz a escova, a gente percebe que ainda tem cabelos aqui que estão deixando essa barba desnivelada. Então agora a gente vai tirar novamente aquilo que a gente tirou lá no início. A gente tem que fazer isso e aí sim a gente remover o volume de dentro da barba. Com qual ferramenta a gente vai? A gente vai usar o pente de corte, sem encostar no pescoço, porque agora o pescoço já está um pouquinho mais sensível, beleza? Antes da gente aparar, é importante a gente aplicar um talco aqui, tirar o excesso para a pele ficar seca e o pelo que cair que a gente cortar não grudar no pescoço e gerar irritabilidade e coceira. Aplico um pouquinho de talco, não precisa ser muito, tá?
e aí eu tiro o excesso. Que aí eu tenho o pescoço dele limpo e seco o suficiente para não grudar os cabelos. Agora a gente vai cortar com ele deitado aqui mesmo. A gente vai pegar e vai virar um pouquinho o pescoço do cliente para cá para a gente ter uma visão da linha. Com ele posicionado aqui, ó, a gente coloca o pente lá no fundo para tirar tudo. Tudo que a gente vê aqui, ó, sobrando, a gente vai remover. Penteia novamente, remove o excesso. Suave, tá? Movimentos tranquilos. Beleza, já removi uma parte. Limpo o cliente. Por quê? Para não dar coceira, pessoal. Vamos lembrar, incômodo zero. Mesmo procedimento aqui desse lado. Penteia, tira o excesso. Tira o excesso, remove os resíduos. Até para você ter clareza na visão, ver se precisa tirar mais alguma coisa. E agora você vai vir com o polimento na tesoura. Bom, pessoal, agora a gente vai aparar o volume de baixo com a nossa tesoura fio laser. A tesoura fio laser vai trazer mais precisão para as linhas da base da barba, beleza? A gente vem penteando e vem removendo, dando aquele acabamento bem preciso. Ó, pessoal, vou tirando um pouquinho aqui com a nossa vassourinha, para ele não comer cabelo. E continuo o processo. Vim pelo queixo. É a mesma coisa, olho de cima aqui, ó. E vou cortando a parte da bochecha, porque aqui eu consigo visualizar o que é rebelde, o que não é. E vou cortando. Já aproveita aqui, ó, no bigode, ó. Essencial, ó, já vem aqui, ó, contornando o bigode e vou tirando todo aqui, ó, com esse dedo indicador aqui. Indicador não, né, o dedo do meio. Eu vou aparando as pontinhas que ficam por cima. Volto lá na bochecha. Vou olhando, às vezes eu levanto um pouco aqui a minha postura. Por quê? Eu não quero gerar incômodo no cliente, ficar rodando a cabeça dele para a esquerda, para a direita, e sobe e levanta. Agora é o momento dele relaxar e acordar com a barba dele feita onde ele nunca fez, em lugar nenhum. Então a gente tem que surpreender de todas as maneiras. Esse é o pulo do gato para você fidelizar o seu cliente. Vai ser totalmente diferenciado esse atendimento. Se você se acostumar a fazer dessa maneira, vai parecer difícil. No começo vai parecer difícil, mas depois você vai fazer isso muito rápido. Toda a equipe aqui da Barbearia Burgos faz com excelência, leva 30 minutos para fazer, um tempo justo e honesto. Ó, vem aqui, olha de lado, começa a cortar aqui também. Usa o dedo do meio como base, vem aqui e corta essa parte da lateral, para você não ficar balançando a tesoura. Você olha meio por baixo aqui, ó. Corta o meio. Até você ver que, tô penteando a barba e não tá saindo nada. Não tem nada rebelde. Então, agora é a hora de você já parar. Vou dar mais uma polidinha, continuo. Não precisa ficar penteando toda hora, porque obviamente quanto mais você penteia, mais pelo rebelde vai aparecer. Então você tem que pentear com calma, com leveza, tá? Porque se você pega o pente aqui e penteia muito forte, não vai dar certo. Você vai arrepiar, desmontar a barba toda e ela não vai ficar com um acabamento legal. Depois você pode finalizar com óleo, você pode finalizar com um balme de novo.
Ó, venho. Aqui é terapêutico até pro barbeiro. Que ele vai dando, aqui que é a arte do cara. Aqui que ele vai esculpindo, vai fazendo e acontecendo. Trabalhar dessa maneira, pessoal, só vai agregar valor a você. Se você está fazendo esse curso aqui, você vai estar preparado para fazer barboterapia em qualquer barbearia. E você vai dominar muito bem, você vai entender por que na barboterapia eles utilizam determinado produto. Ó, você vem no bigode aqui, ó. Corta o que tiver sobrando. E pronto. Aí a gente vai limpar agora. Vem limpando bonitinho, tira tudo, porque você precisa visualizar. E não adianta. Se ficar poluído, você não consegue. Ó, por exemplo, eu vi um pelinho que está aqui que não saiu direito. Eu venho aqui, ó. Estico. Às vezes tem a sujeirinha. Você tira aqui a sujeirinha com a própria navalha, mas passa leve. Mas olha só que interessante, pessoal. Olha como o pescoço dele está sem irritação, branquinho, sequinho. E a barba dele praticamente pronta, né? Bem desenhada, bem definida, com uma estrutura bonita, né? Uma linha bem definida, um bigode legal. A barba já está pronta para o uso do dia a dia. Vem aqui, ó, limpa o pescoço para o cliente não acordar também todo sujo, né? Agora, pessoal, para você complementar essa shaver, a gente vai usar uma máquina shaver, para a gente deixar bem lisinho. A máquina shaver é importante utilizar para a gente dar aquela limpada legal, mas antes, lembre-se, você tem que ter passado o talco na pele, porque vai criar uma camada a mais que vai proteger e não gerar irritabilidade. Prontinho. Barba extremamente bem definida. Bom, pessoal, finalizamos essa barba. Depois, se você quiser, você aplica um óleo para dar mais brilho para ela, mais hidratação e ela ficar mais juntinha, né? Você volta os cabelos, mas vocês viram que todo procedimento tem um porquê e a sequência dele. Então, você tem que rever esse vídeo e anotar ali para você ter um passo a passo até que você fique rápido e se acostume com o procedimento. Isso vai agregar muito valor. Depois disso, a gente vai avisar o cliente que a gente vai remover a venda dos olhos dele. A gente vai falar para ele que a gente vai levantar, a gente vai tirar as vendas, porque ele vai estar relaxado, descansou, às vezes até dormiu, e a gente não pode levantar o cliente de uma vez, a gente levanta aos poucos. Vamos levantar? Então, pessoal, prontinha a barba, levanta o pescoço, barba na régua, pronta para o uso aí do dia a dia, barba bem alinhada, aprumada, tudo feito minuciosamente, proporcionando relaxamento para o seu cliente e otimizando e valorizando o seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, é uma aula que foi feita com muito amor e carinho, e eu dedico a você, barbeiro, que está querendo conhecimento e agregar valor ao seu serviço. E se você quer saber mais sobre barba, saiba que a gente tem um curso específico para vários tipos de barba. Cada barba tem um procedimento diferente. Esse procedimento que eu fiz nessa barba é porque a estrutura da barba dele é assim, então demanda esse processo. Só que se a gente pegar uma barba afro, o processo é outro. O processo de secagem é outro. Se a gente pegar uma barba ainda mais densa, mista, que ela tem uma mescla de fios lisos com fios crespos, também é outro processo. E tudo isso eu vi que era uma dificuldade de nós barbeiros, porque você sabe fazer barba, mas tem vários tipos de barbas para ser feito e quase ninguém ensina. No outro curso você vai ter detalhe por detalhe, igual você teve nesse curso, mas com vários tipos de barba. Então, se eu fosse você, se você quer ficar realmente um mestre das barbas,
você pode consultar o nosso próximo curso que vai ser excelente para você e vai cair como uma luva, beleza?